Que tal saber os equipamentos que eu utilizo aqui para fazer as obras de arte aqui na East Coast Art Shop? Quer saber? Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Renato Oliveira aqui da East Coast Art Shop. Então, a pedidos, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar os equipamentos que eu utilizo, né? Pistolas, aerógrafos, compressores, o que eu utilizo para fazer as obras aqui, as obras de arte, seja capacete, seja instrumentos musicais, seja capinha de celular, né? Objetos de decoração, independente da pintura. Aerografia, WTP, decalque, tintas especiais, pinturas personalizadas. Eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo aqui na oficina para fazer essas obras que a maioria de vocês já conhece, né? E lembrando que para uma obra de arte, virar uma obra de arte, não depende só do talento da pessoa. É necessário você ter bons equipamentos. Eu vou mostrar aqui os equipamentos que eu tenho, vou falar inclusive as marcas, tá? Mas não estou fazendo propaganda de ninguém. Eu estou falando exatamente aquilo que eu utilizo, mesmo porque as marcas não me pagam para fazer propaganda nada. É só mesmo para mostrar aquilo que eu utilizo. Eu vou começar, no caso da aerografia, muitos de vocês talvez vocês me conhecem mais pelo WTP e pelo decalque, mas eu também trabalho muito com aerografia. Inclusive, anota aí na agenda porque eu vou fazer uns vídeos básicos para quem está começando na aerografia. Vamos começar pelo básico, depois a gente vai um pouquinho mais avançado. Eu vou fazer vídeos básicos com exercícios básicos, tá? Exercício de entrada para quem está começando na aerografia. Então vamos lá. Um dos aerógrafos que eu mais utilizo aqui é um aerógrafo GAT. É um aerógrafo nacional, ele é artesanal, ele é bem legal, um aerógrafo de dupla ação, viu, gente? Importante. Eu prefiro, é gosto, até tem gente que utiliza outro tipo de aerógrafo, ou de ação simples, eu não gosto, eu gosto de aerógrafo de dupla ação. Então aqui temos um aerógrafo de dupla ação por quê? Tá? Tem vídeo sobre aerógrafo aqui no canal, dá uma olhadinha. Aperta o botão, puxa, tá? Apertou, sai ar, puxou, sai a tinta. Tá? Apertou, sai ar, puxou, sai a tinta. Esse aqui é um aerógrafo GAT modelo Thor. É um dos meus preferidos. Eu tenho um outro GAT que é o AG3. O que muda? Basicamente o design, só. Mas a função dele, e no no AG3 tem um controle aqui de gatilho, mas eu não vejo como uma necessidade. O que eu mais utilizo é esse daqui, é um dos que eu mais gosto, é um aerógrafo leve, preciso, e eu recomendo demais. Um outro aerógrafo que eu utilizo também, com menos frequência, mas eu utilizo, eu gosto dele, é um aerógrafo bom, é esse daqui. Recomendo muito também para quem quiser começar, é o Wimpel, tá? Tem o Wimpel e tem o Stella, eu tenho os dois. É que na verdade o design é a mesma coisa, tá? O aerógrafo é igualzinho, na verdade o que muda é só a marca. O Wimpel ou Stella, esqueci de falar, tá, pessoal? A agulha do Thor, agulha .3, assim como a agulha desse Wimpel e do Stella que eu tenho, .3. Nesse caso, o copinho ele é usinado em cima, né, do aerógrafo. Já vou explicar até um pouquinho mais sobre até um outro compressor que precisa ser um aerógrafo desse tipo aqui. Então esse aerógrafo aqui ele é muito legal também, e para quem está começando, melhor ainda, porque o preço dele é mais em conta que um GAT, tá? Então é um aerógrafo que vale muito a pena vocês fazerem a aquisição. Um outro aerógrafo que eu tenho aqui, mas aí são para pinturas que exigem, na verdade, né, uma agulha mais grossa, no caso uma agulha .5. Nesse caso são para tintas, né, tintas especiais que tem flake, essas coisas. Inclusive, guarda aí também na agenda que eu vou fazer um vídeo ainda explicando sobre as tintas especiais, tá? Demonstração, já tem vídeo com demonstração, mas eu vou fazer um vídeo explicando as tintas especiais. Nesse caso, esse aerógrafo aqui, da One Tools, ele é muito bom, .5, tá? Copinho usinado também em cima. Ele é muito bom porque para tintas mais grossas, que exigem uma saída maior. Então é um .5. Num .3, dependendo da tinta que a gente vai utilizar, não sai, entope. Então eu não recomendo. No caso de aerógrafo, são esses daí, tá? Então, eu apresentei aqui o GAT, o Wimpel, o Stella
e esse da 112 também, que eu utilizo bastante para fazer as aerografias. Tanto para fazer acabamento também em WTP, em decalque ou aerografia em si mesmo. E até às vezes para corrigir defeitos, essas coisas. O aerógrafo ele é muito bom para isso daí. Uma outra coisa que eu quero falar aqui ainda, falando de aerografia, eu vou pegar aqui, é um pouquinho pesado, mas dá para mostrar. Eu vou mostrar o meu compressor, tá? O compressor que eu utilizo é esse Loyal, tá? Esse Loyal aqui, ele não é movido a óleo, não precisa de óleo. Ele tem um reservatório, porque esse reservatório ele é importante. Eu prefiro um compressor para aerógrafo com reservatório. Por quê? Ele segura a umidade. Tem uns compressores sem reservatório que é ar direto, ele não tem o reservatório. Tem o botijãozinho, mas é onde funciona, né? Onde tem o carregamento e saída de ar, né? Ele não carrega e armazena o ar, no caso. Esse sim, esses que eu tô falando agora sem reservatório, eles não fazem isso, eles jogam ar direto, só que costuma sair, às vezes, se tiver o tempo muito úmido, a umidade vai para o aerógrafo. Aí é importante você ter um filtro para aerógrafo, para essa umidade não passar do compressor para o aerógrafo. Nesse caso aqui que eu mostrei agora, não tem a necessidade. Como tem o reservatório, tá? Ele acaba segurando, né, essa umidade e não passa pela mangueira, não chega no aerógrafo. Tem o regulador de ar, tudo certinho aqui. Eu utilizo, dependendo da aerografia, tá? É uma pergunta muito comum. Quantos PSIs, quantas libras se usa, né? No caso da aerografia? Depende. Tem obras aí que eu utilizo a 15 PSIs, a 20 PSIs, pode chegar até 30, tá? Mas 30 é muito alto, mas pode acontecer também, tá? Dependendo da tinta que eu vou utilizar. Então depende muito da tinta que você utiliza para ver quantos PSIs, quantas libras é necessário para calibrar um compressor desse daí, tá? Falando ainda do mundo da aerografia, para quem está começando, gente, é bem legal, tá? Ele não é profissional, mas para quem está começando é muito bom. Esses compressorzinhos aqui, ar direto, ele tem até 25 libras de potência, tá? Ele não para de funcionar, ele está funcionando toda hora, mas ele é muito bom, mas ele funciona. Tem que ser com aerógrafo, no caso aqui, esse também é um aerógrafo de duplação, mas gravitacional, tá? Tem que ser o copinho em cima. Copinho embaixo e do lado, embaixo não funciona. O copinho que vem do lado, tipo aquele que eu mostrei, né, aquele gato, copinho encaixado do lado, ele até funciona, mas o ideal é esse daqui. Esse vai funcionar, tá? A vento e polpa, com copinho usinado em cima. Então é bem legal para quem está começando. Vocês encontram um kit para vender o compressorzinho com o aerógrafo aí na internet. Vocês encontram facilmente e por um valor bem acessível, tá? Procurem aí que vocês vão encontrar. Agora vamos falar um pouquinho de pistola de pintura. Eu utilizo 3 tipos de pistola de pintura. Eu utilizo uma para primer, uma para tinta e uma para verniz. Mas Renato, é obrigatório utilizar uma para cada? Não. Mas para quem está começando, ainda não tem aquela grana, tá? Quer começar aos poucos, já tem um compressor e tem uma pistola de pintura e precisa fazer trabalhos e precisa utilizar uma pistola só, pode utilizar, mas faça uma limpeza perfeita, porque não pode ficar resíduo de primer. De repente você coloca tinta e vai fazer a passada da tinta e sai primer junto. Contaminou, acabou. Então, por isso que eu prefiro ter uma pistola para cada. E se for comprar uma pistola, tá, para fazer tudo, tá? No começo aí a pessoa não tem grana, como eu disse, e quer uma pistola para fazer tudo, prefira com uma pistola um pouquinho, já com um bico um pouco maior, tá? Por causa do primer. Se vocês utilizarem uma pistola 1.0 para usar o primer PU, não vai dar certo, porque o primer ele é mais grosso, ele não vai sair. Essa pistola aqui é uma pistola que eu utilizo para primer. Pistola de saída 1.4 eu utilizo para primer, tá perfeito. Regulador de pressão, regulador de leque, regulador de gatilho, tá? Então, tem que saber fazer a regulagem certa para a peça certa. Isso aqui depende muito do que você está pintando.
E aqui eu tenho um engate rápido, que é só encaixar na mangueira, e quando eu quiser soltar eu puxo e solta. Tá? Não tem que ficar parafusando nada, esse aqui é um engate rápido, ele é bem prático, tá? Então aqui é uma pistola para primer, é uma pistola da Steula 1.4 e funciona aí maravilhosamente. Pistola para tinta que eu utilizo, essa daqui, ó, é uma outra Steula. Essa pistola também é 1.4, mas pistola para tinta, vocês podem utilizar 1.2, 1.3 tranquilamente, tá? Porque a tinta, geralmente eu utilizo tinta à base poliéster, dificilmente eu utilizo outro tipo de tinta. Já utilizei tinta PU, já utilizei muito duco, mas a base poliéster, na minha opinião, é a melhor tinta que tem para fazer as pinturas. Eu utilizo essa pistola aqui para passar a tinta, no caso, regulador de leque, controle de gatilho e controle de pressão aqui embaixo, tá? Ok? Então essa pistola aqui, ela é bem legal, uma pistola 1.4, mas para tinta vocês podem utilizar uma pistola mais fina, tá? Tipo 1.2, 1.3, sem problema nenhum. Essa pistolinha aqui, eu gosto muito dela. Essa pistola aqui é porreta. Ela é pequenininha, mas olha, é fantástica. Eu não pinto peças grandes, tá? Eu pinto capacete, peças de moto, instrumentos musicais. Eu não pinto carro, porque eu não tenho espaço aqui para pintar carro, tá? Eu faço artes em peças pequenas. Nesse caso, eu utilizo para passar verniz. Mas por que tá manchado de azul aqui? Eu manchei, viu, gente? Eu confesso, procurem ser o máximo, assim, chatos mesmo com a limpeza. Mas aqui eu acabei sujando, caiu o verniz. Foi uma peça que foi utilizar com tinta candy, que eu misturo no verniz. Mas sujou só do lado de fora, tá? Do lado de dentro tá limpinho, que é o que importa. Essa pistola aqui também é da Steula. Ela é pequenininha, ela tem uma agulha de 1.2, você vê que ela é bem pequenininha, tá? Mas funciona perfeitamente. Tá pequenininha, mas funciona como um gigante. 1.2 para passar verniz. 1.0 tá ótimo, gente. Para verniz 1.0, de 1.0 a 1.2 tá ótimo. Eu particularmente não gosto de pistolas com a bitola, né, com a agulha mais grossa para passar verniz, tipo pistola 1.4. Não é legal porque o acabamento não fica refinado. Então 1.0, olha, é perfeito. 1.2 também, como essa daqui, tá de grande tamanho, tá? Então aqui a gente tem controle do leque, controle de gatilho, controle de pressão, tá? E o engate rápido. Então essas são as 3 pistolas que eu utilizo, tá? Aqui para passar primer, para passar tinta e para passar o verniz. Uma outra pistola que eu utilizo, isso daqui é para Metal Flake. Para quem não sabe, Metal Flake são aquelas obras, né? Aquelas peças que parece que são purpurinadas. E só que a utilização dessa pistola aqui, ela é diferente. Na verdade, o que a gente compra é esse compartimento separado, geralmente vem separado, tá? Então, isso aqui é um bico de ar, na verdade. Eu acoplo esse copinho aqui na ponta e por aqui é uma saída maior, como vocês podem ver, que sai o Metal Flake. Mas como é que é aplicado o Metal Flake? Eu tenho que passar verniz, Metal Flake, verniz, Metal Flake. Então, são 2 pistolas, uma com verniz e a outra com Metal Flake. E vou aplicando, passo o verniz, Metal Flake, verniz PU, tá? E o verniz vai cobrindo aquele Metal Flake até a hora que fica bom. Eu vou fazer ainda um vídeo mostrando Metal Flake aí para vocês como é que funciona, tá? E obviamente, o importante que a gente precisa aí eu já não consigo mostrar aqui porque ele é muito grande. Eu tenho um compressor para a utilização dessas pistolas aqui. É um compressor da Schuss de 50 litros de 7.4 PCM, tá? Pessoal, uma coisa importante, quando eu falo PCM, o que é PCM? PCM é o pés cúbicos por minuto. É muito importante que a pistola de vocês as pistolas sejam compatíveis com o PCM do compressor de vocês, tá? Esse compressor que eu tenho é um Schuss 50 litros, 7.4 PCM, movido a óleo, tá? Precisa sempre ver o nível do óleo, colocar óleo de máquina, tá? Quando abaixa o nível do óleo, senão queima o motor. Mas a questão do PCM que eu tava falando, por que a importância do PCM?
Se a gente tem um compressor de 10 PCM, por exemplo, o ideal é que a pistola seja até 10 PCM. Se for 9, melhor ainda. Se for um PCM muito acima de 10, o que vai acontecer? A pistola pede ar, o compressor não consegue fornecer tanto ar assim e fica ligando toda hora. E o compressor acaba trabalhando demais. Já se eu tenho uma pistola com PCM compatível, né, com o compressor, ou seja, um PCM igual ou menor, o compressor vai fazer aquele ar, né, vai enviar o ar de uma maneira mais adequada, sem ter que ficar enchendo, né, toda hora ligando o compressor, e a pintura vai funcionar muito melhor. Então essa questão do PCM é muito importante, tá? Prestem muito bem atenção nessa questão aí. Utilizem sempre a pistola com PCM compatível com o compressor de vocês. Existem várias pistolas no mercado, existem vários compressores. Para quem quiser começar, está começando, de repente não tem aquela grana para investir em equipamentos mais caros, tem equipamentos mais em conta que vocês encontram aí no mercado, tá? E vale a pena para quem está começando. Começa, tá, com o que vocês, inclusive começam com o que vocês têm. E eu estou à disposição aí que vocês tiverem dúvidas em relação a pistolas, que tenha ficado pistolas, compressores, aerógrafos, né? O que vocês tiverem mais de dúvidas, eu estou à disposição. Mas a priori é isso daqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem o vídeo aí. E se vocês já têm um pouquinho de material em mãos à obra, não tenham medo, façam. E se vocês tiverem dúvidas aí, questão de erros e acertos, tá? Perguntem aí para mim, o que eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar vocês, ok? Um grande abraço e até a próxima.